Meditação 1 sobre Mentes libertas desarmam o valente. Olá, queridos e queridas, eu sou Kátia Regina e estamos de volta aqui com a nossa série de mensagens. Já estava com saudade. Espero que vocês também. Nós vamos mergulhar nessa série e vamos aprender sobre a importância de ter uma mente liberta. Como é fundamental ter uma mente liberta para que várias coisas aconteçam. Como ela é crucial nas nossas escolhas, nas nossas decisões, para onde nós iremos, o caminho que vamos trilhar. Nós vamos ver que tudo primeiro acontece na mente. Como eu sempre falo, é o vale da decisão. A mente é onde nós vamos escolher o que fica e o que não fica. E como somos produtos daquilo que pensamos, nós vamos ver o quão é necessário ter uma mente sarada, curada, liberta, uma mente livre. E que através dessa mente liberta, nós podemos todos os dias desarmar os valentes que se levantam na nossa vida. A gente vive dias de muita exposição da nossa mente, muitas informações são colocadas, nós somos maciçamente expostos a muitas histórias, a muitas coisas. Então a nossa mente mais do que nunca precisa ser guardada. E a gente precisa guardar a nossa mente como um valente guarda armado, aquilo que mais precioso ele tem. Então vem comigo nessa série, convide pessoas, compartilhe com outras pessoas que você entende que essas mensagens serão bênção. E a gente vai começar a trilhar aqui agora um caminho de libertação, um caminho libertador através da poderosa e infalível Palavra de Deus. A Palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. Então, um grande abraço. Espero vocês aí nessa série, que vocês possam estar comigo. Um beijo no coração. Deus os abençoe. Meditação 2 sobre Mentes libertas desarmam o valente. Olá, queridos e queridas, eu sou Kátia Regina e hoje continuamos a nossa série em João 8,32, onde Jesus declara: E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus declara que quando nós o conhecemos, nós somos libertos. Então uma obra já foi feita. Verdadeiramente nós somos pessoas libertas. Mas em 1 João 5,18, ele fala assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, nós fomos gerados por Deus, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Uma obra já foi feita de libertação em nossas vidas. Mas Deus está dizendo que nós precisamos nos conservar, nós precisamos nos guardar para que o maligno não venha nos tocar. Olha que interessante, algo já foi feito, fomos libertos. Deus já fez a sua parte dele nos libertando. Mas somos nós que devemos conservar essa libertação. Deus está dizendo que ele não vai fazer aquilo que eu e você devemos fazer, que é manter essa mente liberta, manter essa vida liberta. Essa manutenção é função nossa e não de Deus. Ele não diz, Deus vai te conservar. Não, ele está dizendo, vocês vão ter que se conservarem a si mesmo. Eu entendo que essa conservação começa na sua mente. Nós fomos livres, libertos, mas nós necessitamos manter essa libertação. E a gente entende e sabe que tudo começa na mente. Não existe vida liberta se não houver uma mente liberta. Nós só seremos libertos se a nossa mente assim o for. Tudo que vemos e ouvimos é processado primeiro aonde? Na nossa mente. No nosso coração não, primeiro é na mente. Depois sim desce para o coração. É na mente que nós devemos fazer essa seleção. Devemos ser seletivos com aquilo que fica. É o momento da decisão. A nossa mente, ela dará destino a tudo aquilo que nós ouvirmos e vermos. Isso aqui é tremendo. Quando você receber algo na sua mente, ela vai processar de uma maneira que ela vai destinar aquilo para algum lugar. Aquilo que você ouvir, aquilo que você vê, a sua própria mente vai dar um destino para aquilo. Aquilo fica, aquilo desce para o coração, eu rejeito aquilo, eu expulso aquilo. É o vale da decisão. Então tudo que vem para a sua mente, não se engane. Você vai precisar conservá-la, você vai precisar fazer uma decisão.
O que é aquilo que eu recebi? Qual o destino que eu vou dar para aquilo? Entendeu? Um grande abraço. Deus os abençoe. Meditação 3 sobre Mentes Libertas Desarmam o Valente. Olá, queridos e queridas, eu sou Kátia Regina e hoje vamos continuar pegando o gancho da última meditação, em que eu disse que a nossa mente ela vai dar destino a tudo aquilo que ela ouve e vê. Muito sério isso, né? Você pode nem perceber, nem se atentar, mas quando você recebe algo na sua mente, quando você vê ou ouve, você, de alguma maneira, você vai dar um destino, você vai processar e vai mandar aquilo para algum lugar. Quando você recebe uma grave ofensa, o que você vai fazer com aquilo? Você vai dar um destino. Ou você vai receber aquilo, ficar remoendo, sofrendo, e aquilo vai descer para o seu coração, provocar uma raiz de amargura, ou você vai rejeitar aquilo, você vai expulsar aquilo. É assim que acontece na nossa mente. Você tendo consciência disso ou não. Em Provérbios 23:7 diz assim: assim como pensa a sua alma, assim você é. Olha que coisa tremenda. Nós somos frutos daquilo que nós pensamos. A nossa boca verbaliza aquilo que está na nossa mente. O que é alma? A alma é a nossa mente. A maneira como eu penso me traduz. O que a gente pensa nos formata, nos dá forma. Qual é a sua forma hoje? Você tem a forma daquilo que você pensa. Nos dá forma, nos formata. Não pense que você encher a sua mente com porcaria, se expor aquilo que não é bom, que é legal, que isso não vai se refletir na sua vida. A Bíblia está sendo clara aqui. Você é o fruto daquilo que você pensa. Isso vai te formatar. Isso vai te dar forma. Olha o que diz em 2 Coríntios 10:5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Para que nós possamos ter uma mente livre, eu necessito, antes de tudo, tornar essa mente cativa à obediência da palavra. É antagônico, né? Mas é isso mesmo. Se eu quero ter uma mente livre, eu preciso primeiro levar esse pensamento, tudo que nós recebemos, cativo à obediência da palavra. Aquilo que eu penso precisa estar debaixo daquilo que a palavra diz. É muito interessante isso. Por quê, Kátia? Os nossos pensamentos, eles não podem ficar soltos, como eu falo. Eles não podem pensar, a gente não pode, eu penso o que eu quiser. Não. Se você pensar o que você quiser, do jeito que você quiser, se você não aprender a filtrar aquilo que entra na sua mente fica, você vai ficar sem comando. Você vai ficar cativo de tudo isso. A nossa mente ela precisa ter um comando firme da nossa parte. Nós precisamos levar todos esses pensamentos à obediência de Cristo, porque nós somos aquilo que nós pensamos. Nós não temos condições de deixar esses pensamentos em nossa mente, sem que eles sejam levados cativos à obediência da palavra. Um grande abraço, Deus os abençoe. Meditação 4 sobre Mentes Libertas Desarmam o Valente. Olá, queridos e queridas, eu sou Kátia Regina e hoje vamos continuar nessas meditações. Bem, eu fiquei pensando, se as minhas ações são o resultado daquilo que eu penso, eu cheguei à conclusão que quando eu erro o alvo, quando eu faço escolhas, tomo decisões erradas, é porque primeiro eu pensei errado. Você está me acompanhando? Eu abriguei na minha mente, eu acolhi, eu dei vazão a pensamentos que não poderiam estar ali. E aqueles pensamentos errados se traduziram em ações erradas. Eu chego à conclusão que a gente erra o alvo porque a gente pensa errado. Reflita aí comigo. Olha o que Filipenses 4:8 diz. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A Bíblia é linda. A Bíblia nos ensina a falar, a fazer escolhas, e a Bíblia aqui está nos ensinando a pensar. Por que eu erro o alvo? Porque eu penso errado. E aqui Deus está nos ensinando a pensar certo. O que você tem que abrigar na sua mente? Tudo que é verdadeiro e não é mentira, tudo que é honesto e não é desonestidade. Tudo que é justo e não é injustiça.
tudo que é puro. O que tem que estar na sua mente é a pureza, o amor. Então, quando eu penso em tudo isso, se eu sou o fruto, o produto de tudo isso, eu vou ser verdadeira, eu vou ser amável. Não dá para eu, na minha cabeça, ficar pensando em coisas mentirosas que me disseram, em desonestidade, em ódio, em vingança e achar que eu serei uma pessoa verdadeira, amável, justa, né? Uma coisa não acompanha a outra. Eu serei aquilo que eu penso. Se eu penso em tudo que é verdadeiro, vai ser impossível ser uma pessoa mentirosa. Vai ser impossível fazer escolhas mentirosas. Se eu sou uma pessoa pura, vai ser impossível eu amar a impureza, valorizar a impureza, se eu sou fruto daquilo que eu penso. Então a gente entende aqui que Deus está nos dando um caminho para que nós possamos pensar da maneira certa e essa maneira certa ser traduzida nas nossas ações. Ok? Um grande abraço, Deus os abençoe. Meditação 5 sobre Mentes Libertas Desarmam o Valente. Olá, queridos e queridas, eu sou Kátia Regina e hoje vamos continuar em 2 Samuel 6,16 que diz: E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que era o seu marido, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Essa história passa-se no contexto onde Davi estava muito feliz, estava trazendo a arca do concerto para o povo de Israel, e ele vinha dançando, bailando, e a sua esposa o olha pela janela e vê ele vindo daquele jeito, dançando, muito feliz, muito alegre, estava trazendo a presença do Senhor de novo para o seu povo de Israel. E ali a Bíblia diz que ela o desprezou. Por que ela o desprezou? Certamente ela ficou com ciúme, porque ele vinha no meio das pessoas dançando, como um qualquer do povo, porque ele estava muito feliz. E ali ela brigou no coração, ela deu vazão a pensamentos de quê? De ciúme e de revolta. Ela escolheu pensar assim, ela recebeu uma informação na mente, e ali ela fez a escolha dela. E ela começou a se formatar de acordo com aquela escolha. Ela deu um destino àquele pensamento. Ela viu, pensou, recebeu, acatou aquilo e deu um destino de revolta e de ciúme àquela situação. Aí em 2 Samuel 6,20, continuamos. Aí ela disse: E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu ao encontro de Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel. Um tom sarcástico, né? Descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos. Como sem pudor, quer dizer, sem vergonha, se descobrem diante das pessoas como qualquer vadio. Olha que coisa terrível. É claro que quando ela abriga aquele pensamento, quando ela faz a escolha, quando ela dá destino àquele pensamento de revolta e de ciúme, é claro que isso não poderia dar em boa coisa. Então ela sai ao encontro dele, enquanto ele vinha, ela abriga aquele pensamento e fica maquinando. Ela aceita aquilo, como muitas das vezes fazemos. Aceita aquela coisa ruim. E aquilo deu forma a ela. Quando ela desce para encontrar com ele, quando ela desce para falar com ele, o que tem dentro dela? Aquilo que ela pensou. Ódio, raiva e revolta. E ela humilha diante de todo o seu povo. Ela humilha o rei diante das pessoas, chamando ele de sem vergonha, que ele não tinha pudor, gerado por um ciúme. Tá vendo o que acontece quando a gente abriga no nosso pensamento coisas que não são boas, quando a gente expõe a nossa mente aquilo e não rejeita, não provoca um movimento de resistência com aquilo? A gente entende mais para o final da Bíblia, a Bíblia diz que a partir daquele momento ela não teve mais filhos, que até a morte dela ela não teve filhos. O que a gente pode pensar? Ou que Davi não a quis mais, ou que aquela sentença de ela ser estéril ficou sobre a vida dela. Quer dizer, a gente vê que um pensamento errado destruiu aquele casamento. Um pensamento que foi acolhido e traduzido em uma palavra, em uma atitude, provocou uma destruição. Pense nisso. Um grande abraço. Deus os abençoe. Meditação 6 sobre Mentes Libertas Desarmam o Valente. Olá, queridos e queridas, sou Kátia Regina
E hoje continuamos em Provérbios 18:4, parte A, que diz: águas profundas são as palavras da boca do homem. Essa palavra é muito profunda mesmo. Diz que aquilo que sai da nossa boca está lá no nosso profundo. Não é qualquer coisa, não. Falei sem pensar. Não existe isso, tá? Se nós falamos, foi porque em algum momento nós pensamos naquilo e demos um destino àquele pensamento, guardando esses pensamentos em águas profundas. Então não existe essa história, falei sem pensar, não. É porque um dia você pensou aquilo e guardou lá no mais profundo do seu coração. Compre o meu raciocínio. Você não fala antes de pensar. Você primeiro pensa e depois você fala. Você primeiro pensa e depois você decide o que vai fazer com aquilo e faz as escolhas. Então tudo começa no pensamento. Se a gente falou, é porque esse pensamento está guardado em algum lugar, em águas profundas dentro de nós. Mas a Bíblia é maravilhosa porque a gente aprendeu que ela nos ensina a pensar. Lá em Filipenses 4:8, nós já vimos isso. Pensa em tudo que é puro, tudo que é santo. Ela nos ensina a pensar e ela nos ensina também sobre o que deve ficar na nossa mente. Olha que coisa linda. Em 1 Tessalonicenses 5:21, a palavra diz assim: examinai tudo. Quando chegar na tua mente, as coisas, examine tudo. E retenha o que é bom. Olha aí, ele nos ensinando novamente o que deve ficar na nossa mente. Quando recebermos algo, examine bem e fica só com o que é bom. E mais do que isso, a gente fala aquilo que pensa. Ele nos ensina a falar. Está lá em Efésios 4:29. Quando a gente pensa certo, a gente vai falar certo. Essa palavra diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, quer dizer, nenhuma palavra ruim, nenhuma palavra enganosa, nenhuma palavra que signifique tudo de ruim. Mas o que deve ser da sua boca? Só a que for boa, para promover, para trazer a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então o que deve sair da nossa boca é só aquilo que vai agregar, que vai abençoar, que vai levantar a pessoa. Só a verdade. Não estou querendo dizer que devemos passar a mão na cabeça das pessoas, não. Mas você pode falar a verdade de uma maneira amorosa, com o intuito de edificar e levantar aquela pessoa e não destruí-la. Então, por que a gente está falando tudo isso? Porque a gente vai entrar numa outra história agora. A gente não tem uma fala e uma conduta certa quando nós pensamos errado. A gente vai ver uma conexão direta entre aquilo que nós pensamos e aquilo que nós falamos. E isso é poderoso. Em Amós 3:3, para terminar, diz que as pessoas não andam juntas se não houver entre elas acordo. Então é preciso haver um acordo com aquilo que você pensa, com aquilo que você fala. Um grande abraço. Deus os abençoe. Meditação 7 sobre mentes libertas desarmam o valente. Olá, queridos e queridas, eu sou Kátia Regina e hoje continuamos em Lucas 11:21-22, que diz: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Nós vivemos tempos muito difíceis, onde as pessoas estão muito prisioneiras, encarceradas por depressões, mágoas, dores, doenças no corpo e doenças na alma. Eu converso com muitas pessoas assim. Essa passagem está dizendo que elas estão encarceradas na realidade porque existe um valente armado, guardando, aprisionando a vida de milhares de pessoas. A realidade é essa. Essas pessoas tentam sair, mas não conseguem porque, de uma maneira figurada, na porta de saída existe um valente armado. E esse valente as subjugam e essas pessoas não conseguem ser libertas. No sentido figurado, é como se essas pessoas estivessem todas num local fechado, numa casa, e na porta existisse um valente, uma pessoa forte com uma arma. E elas tentam sair daquela situação, mas elas não conseguem, porque existe alguém armado. E se não tivesse arma, se não tivesse essa arma, essas pessoas não se sentiriam aprisionadas nem subjugadas. Elas certamente reagiriam e tentariam sair daquele lugar,
tentariam ser libertas, mas ele tem uma arma. E que arma é essa? Nós vamos ver na próxima lição. Um grande abraço, Deus os abençoe. Meditação 8 sobre Mentes libertas desarmam o valente. Olá, queridos e queridas, eu sou Kátia Regina e hoje continuamos em Provérbios 6:2, que diz: E te deixastes enredar pelas próprias palavras, e te prendeste nas palavras da tua boca. Na última meditação, nós vimos que existe um valente armado com uma arma guardando, subjugando e aprisionando a vida das pessoas. E a pergunta que ficou foi: que arma é essa? Quem dá essa arma para ele? E esse versículo é muito claro. Diz que as nossas palavras nos prendem, nós ficamos presos e cativos pelas nossas próprias palavras. Ele diz: e te prendeste nas palavras da tua boca. Uma mente cativa, uma mente que não seleciona o que pensa, possui uma fala cativa. Então aquilo que você fala é produto do que você pensa. Uma fala que nos torna reféns, como diz essa palavra. Nós armamos o valente com as nossas palavras. Nós nos tornamos cativos pelas nossas próprias palavras. O valente se apossa daquilo que nós falamos. Quando eu declaro: não consigo perdoar essa pessoa, eu não consigo deixar essa mágoa, isso me corrói, eu não consigo vencer esse medo. A gente vai verbalizando tudo isso. Nunca vencerei essa enfermidade, a gente está armando o valente. Quando nós fazemos essas declarações, nós estamos armando o valente. Ele vai usar essas armas com sagacidade para tentar nos prender àquela história que nós estamos vivendo. Todas as vezes que eu tentar me libertar, ele vai trazer à minha memória tudo isso que eu declarei. E isso vai me enfraquecer, certamente. Em Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quando eu declaro morte, o valente ouve isso e se arma. E vai usar isso contra mim. E isso vai provocar morte. Mas quando eu falo vida, quando eu penso no que é certo e declaro vida, essa vida vai me fazer vencer e vai me fazer ser liberta. Então, fica ligado. Não arme o valente. Um grande abraço, Deus os abençoe. Meditação 9 sobre Mentes libertas que desarmam o valente. Olá, queridos e queridas, eu sou Kátia Regina e hoje continuamos em Lucas 11:22, que é a segunda parte do versículo. Quando o valente guarda armada sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Já vimos que esse é o valente. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, então existe um mais valente que o valente. E ele chega e vence, e tira toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Então existe um mais valente nessa história. E ele vai chegar. Quem é esse mais valente? É Jesus. Quem é Jesus? É a palavra. Quem é a palavra? É o verbo de Deus em ação. A gente sabe disso. No momento em que eu começo a declarar as palavras de Jesus, o mais valente chega na história e começa a trabalhar ao meu favor através dessas palavras. Quando eu começo a declarar a palavra de Deus, eu tiro a arma do valente. Vamos dar um exemplo prático? O medo é um valente na vida de muitas pessoas. Medo de morrer, de envelhecer, de não casar, de não ser curada. No momento que esse medo tenta vir na minha vida, que o valente tenta usar esse medo, o que eu devo fazer? Eu preciso colocar o mais valente em ação. Como já vimos, o mais valente é o verbo de Deus em ação, é a palavra de Jesus. Eu vou pegar Isaías 54:17, que diz o quê? Que nenhuma arma forjada, preparada vai prosperar contra mim, porque eu vou me levantar em juízo e vou condenar. Eu lanço essa palavra em ação. Essa palavra, ela vai ser mais valente que o valente, vai trabalhar ao meu favor. Quando eu vou para 2 Coríntios 7:5, Paulo disse que quando chegou numa cidade, ele estava atormentado por todos os lados. Ele dizia: por fora eu estou combatendo, eu continuo lutando, apesar de ter medos por dentro. Então, apesar dos medos que eu tenho por dentro, eu posso continuar combatendo por fora, porque Deus vai me dar a vitória. E quando eu vou lá para 2 Timóteo 1:7, essa declaração fecha aí. Eu coloco essa palavra em ação que diz que Deus não nos deu um espírito de medo, de temor, mas de poder, de amor e de moderação.
Quando eu coloco essa palavra em ação, eu tiro a arma do valente, aquele medo que me assolava, ele cai por terra. Então, o que a gente está vendo aqui? Que na hora que eu declaro essas palavras com fé, com poder, eu vou desarmar o valente, eu vou tirar as armas que ele usava contra mim. O verbo de Deus vai entrar em ação. Jesus não desce mais aqui de uma maneira física, mas ele nos deixou a palavra de Deus, que é o verbo de Deus em ação. E verbo significa ação. Deus vai agir através das suas palavras. Deus te abençoe. Um grande abraço. Meditação 10 sobre Mentes Libertas Desarmam o Valente. Olá, queridos e queridas, eu sou Kátia Regina e hoje a gente continua aqui. E eu fiquei pensando que uma mente cativa, seja o medo, a dor, a solidão, ela sempre vai distorcer a realidade dos fatos, ela vai criar um mundo paralelo. Enquanto está todo mundo vivendo numa normalidade, essa mente que está cativa a uma determinada situação, ela vai ver as situações de uma maneira totalmente diferente. Por exemplo, uma mente cativa a mágoa, ela vai distorcer a realidade dos fatos. Tudo que ela pensar e que ela falar vai girar em torno dessa mágoa. A ótica dela de ver as coisas será sempre a mágoa. E toda a vida dela vai girar em torno disso. Então ela vai para um mundo paralelo da mágoa, diferentemente do mundo em que todos estão vivendo. Eu acho que deu para entender. A gente aqui aprende que a mente liberta vai resultar numa fala liberta que vai desarmar o valente. E a gente viu aqui tantas coisas importantes em relação a isso. Como é determinante que nós temos uma mente liberta, que ande de acordo com a palavra, para que a nossa fala seja a fala de Jesus, que vai colocar o verbo em ação e vai desarmar todos os valentes. Então hoje a gente encerra aqui essa série de meditações que eu creio que foi muito boa, porque eu recebi muito feedback, muitos relatos, testemunhos de como essa série foi abençoadora para a vida das pessoas. Então eu peço que você compartilhe, eu sei que muitas pessoas estão compartilhando, recompartilhando, isso tem sido muito bom. Se vier alguém ao seu coração que você possa fazer isso, que possa ajudar essas pessoas, porque o motivo dessas mensagens é ver com que mentes sejam libertas, é abençoar a vida das pessoas. Então espero que tenha sido muito libertador para você essa série, como foi para mim, como Deus me deu direcionamentos que eu ainda não tinha, como é bom caminhar junto com vocês. Então um grande abraço, fiquem na paz, até a nossa próxima série.